todos e todas. Eu sou Anny Moura, sou secretária nacional de mulheres do PT e sou também descendente indígena do estado do Amazonas, do povo Manaus. E hoje, além de estar no cargo de secretária nacional de mulheres do PT, eu também sou da direção nacional do PT. Bom, esse momento aqui, ele vai se chamar do Elas por Elas ocupando espaço do poder, e eu começo falando desse aspecto, lembrando um pouco do que tem na sociedade, nessa representatividade em relação às mulheres. Primeiro, é muito importante colocar que existe uma diferença muito grande dos espaços políticos ocupados hoje, majoritariamente são ocupados por homens. Isso faz com que a nossa representação, a baixa representação das mulheres ainda seja muito tímida. Embora aconteça hoje a obrigatoriedade dos 30% de candidaturas, a obrigatoriedade de 30% do fundo, que eu vou falar mais à frente, dessa conquista das mulheres, a representação ainda ela é muito tímida e é pouca nos espaços de poder. E eu começo falando sobre esse aspecto para lembrar o seguinte, que é muito novo a presença das mulheres na política. É importante ressaltar que na sociedade, com a sociedade patriarcal, cultural, as mulheres sempre ficam com a tarefa do cuidado e não com a tarefa, elas nunca estão naquele papel de serem as lideranças. Então, a gente costuma sempre falar nos nossos espaços de mulheres que para que a mulher faça parte da política, atue politicamente, ela tem que abrir mão de muitas coisas. A responsabilidade com a casa, a responsabilidade com os filhos, com o trabalho do cuidado, que não necessariamente tem a ver com os filhos, às vezes também com uma pessoa idosa, com familiares com deficiência, enfim. Para as mulheres atuarem na política, tem uma dificuldade muito grande. E os espaços ainda, eles não são acolhedores. Quando uma mãe, por exemplo, precisa ir fazer política, ela não tem esse espaço de acolhimento. Então, por muito tempo, isso a gente vem construindo ao longo da história, esse espaço da política não foi espaço para as mulheres. E eu começo fazendo essa reflexão porque, embora nós sejamos a maioria da população e a maioria do eleitorado, essa representatividade nos espaços de poder, ela não existe. Por isso, nós, da Secretaria Nacional de Mulheres do PT, em 2018, a gente criou um projeto chamado Elas por Elas. Esse projeto, ele veio a partir de um estudo e de algumas iniciativas de uma deputada, a deputada Maria do Rosário, que fazia um projeto chamado Podemos Mulher, no Rio Grande do Sul, que era também de formação e organização dessas mulheres, e o projeto piloto, Elas por Elas também, que era chamado em Curitiba, das companheiras que estavam tentando organizar de forma coletiva a presença das mulheres na política. E a gente foi atrás desses dados e nós nos deparamos com alguns impasses que faziam com que as mulheres, principalmente as nossas, dentro do PT, não conseguissem disputar. Uma delas era a questão jurídica. Elas participavam do processo eleitoral, disputavam, e no ano seguinte ela não conseguia ter efetuado a sua prestação de conta, concretizado a sua prestação de conta ao término do pleito eleitoral, e ela não estava apta para o outro pleito eleitoral, ou seja, o número de mulheres com problema na prestação de conta era muito grande. A outra coisa que tem a ver com o aspecto estrutural, mas o aspecto principalmente relacionado à informação. Elas sabiam que o que precisava para ser candidata, mas essa parte da burocracia, da organização, você tem que estar ali, participando do processo para compreender, tem que ter uma orientação, e isso não tinha. Outra coisa que era um desafio para as mulheres nessa época era também a questão da comunicação. Ou seja, num mundo em que a gente está vivendo quase tudo pela tecnologia, as mulheres tinham muita dificuldade de acessar e de ter uma visibilidade a partir das redes sociais, coisa que ainda é um desafio para toda a esquerda, essa questão de dominar a comunicação, essa estratégia como um todo, imagina para as mulheres. E eu falo de mulheres que são lideranças históricas, que lideravam sindicatos, que lideravam movimentos,
que lideravam passeatas, que eram atuantes em organizações feministas, mas que elas não tinham condições de ser candidata porque elas não tinham o mínimo. E não tinha a ver só com a questão estrutural, tinha a ver principalmente com a questão da informação, a base para ela poder se organizar. E aí nós criamos o projeto Elas por Elas para trabalhar de forma coletiva a preparação dessas mulheres, com formação política, porque é a base disso, a base da disputa, a base para você se consolidar como uma liderança. A formação política ela é fundamental. Então, a formação política de como o PT funciona também, de quais pautas elas poderiam apresentar, de como elas poderiam se organizar num planejamento eleitoral. Tinham muitas mulheres que não sabiam como fazer um planejamento eleitoral. Então, o projeto trabalhou acerca do planejamento eleitoral, e nós vamos ter esse ano também. No final, eu vou falar um pouco para vocês do que tem para esse ano, que tem muita coisa legal. Mas a gente começou a pensar nessa perspectiva do planejamento, o acompanhamento jurídico e contábil. A gente trabalhou o primeiro curso das comunicadoras populares do Elas por Elas. Esse ano a gente está fazendo o segundo. Esse curso das comunicadoras populares eram companheiras que não iam ser candidatas, mas que iam ajudar, poderiam ajudar a fazer essa formação na área de comunicação em cada estado para multiplicar a informação de como utilizar as ferramentas. Embora todo mundo tenha um WhatsApp, Facebook, Instagram, que é tipo uma febre, mas poucas pessoas sabem, e principalmente da política, utilizar isso numa estratégia que dê conta de fazer uma disputa, por exemplo, eleitoral. Inclusive, correndo o risco, né, a depender da legislação e do prazo, você pode ter problemas eleitorais, por isso que a orientação jurídica ela é fundamental. Então, a gente se debruçou na formação política, orientação jurídica e contábil, na parte da comunicação, no planejamento, e isso foi feito de forma coletiva. Em 2018, nós observamos que não bastava a gente tratar da organização das mulheres de uma maneira única, que existia e existe uma diversidade muito grande entre as mulheres. E a gente trouxe esse retrato social para as prioridades do projeto. Então, em 2018, nós começamos a fazer o Elas por Elas Jovens Mulheres, o Elas por Elas Mulheres Negras e o Elas por Elas Mulheres LGBT. É claro que naquele momento, que era ainda 2018, e era um momento muito difícil para todos nós, por conta da perseguição toda no nosso partido e também a questão do presidente Lula, e recentemente a gente tinha enfrentado o golpe na presidenta Dilma. Para nós também era um desafio colocar esses setores com uma prioridade, apostando que essa diversidade poderia, sim, disputar um processo eleitoral e ganhar. E aí, em 2018, nós trabalhamos alguns grupos de prioridades, aquelas mulheres que tinham potencial para se eleger, mas as mulheres que, a partir dessas setoriais, poderiam também se colocar numa disputa e ganhar. Esse investimento que nós fizemos em 2018, ele deu resultado agora em 2020. Porque diferente da construção que os homens fazem, as mulheres é um negócio a médio e longo prazo e precisa ser constante, senão a gente não consegue consolidar. Então, muitas companheiras que saíram candidatas em 2018, saíram candidatas em 2020. E para surpresa geral, não só nossa, claro que a gente tinha perspectiva de eleger, mas para surpresa geral do partido, nós somos do campo progressista o partido que mais elegeu jovens mulheres, mulheres negras e mulheres LGBTs. E nós vamos disponibilizar para vocês depois esse conteúdo, esses dados, que é muito importante, como que o PT, como que nós, um partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, nessa quadra histórica, consegue fazer uma renovação com essa diversidade, não só do ponto de vista geracional, mas também do ponto de vista da representatividade. Portanto, essa vitória em 2020 abriu um outro precedente de que a gente poderia, então, ampliar. E a gente adicionou mulheres do campo, da floresta e das águas.
eu compartilho com vocês que, sem sombra de dúvida, esse investimento, esse olhar para esses setores deu muito certo e que a gente precisa valorizar muito. A nossa sociedade, ela é composta por essa diversidade e, portanto, é muito importante que a gente veja isso com esse olhar de potencializar. Então, em 2020, nós tivemos esse sucesso que foi construído lá atrás. E, ao mesmo tempo que nós alcançamos o maior número de mulheres eleitas deputadas, vereadoras, né? Poucas ainda prefeita, mas vereadoras, a gente espera que no futuro próximo as mulheres avancem para o espaço majoritário, né? A gente pensa nessa forma, mas eu preciso compartilhar com todas vocês também o que vem acontecendo quando as mulheres se organizam. E esse é um tema que é um tema muito recente, que o TSE, inclusive, fez uma campanha, que é a violência política de gênero. Todos vocês sabem o que nós enfrentamos com o golpe na presidenta Dilma, e lá atrás a gente falava, principalmente as mulheres, as organizações feministas, a gente falava que aquele golpe em que os deputados colocavam a sua família, a não sei o quê, né, a igreja, sei lá o quê, a sua fé diante da votação, que impeachmentou a presidenta Dilma, ele era um golpe machista e misógino também. E ainda que a gente falasse sobre isso, isso ainda não estava de forma muito concreta. É verdade também que a violência política de gênero, ela não é novidade a partir da Dilma, já acontece há muito tempo. Os enfrentamentos, a disputa, às vezes as mulheres acabavam se masculinizando para conseguir estar nesses espaços. Mas eu digo que, da presença da presidenta Dilma, o golpe que aconteceu para cá começou a se falar de forma mais transparente, mais forte sobre a violência política de gênero. Nós vivenciamos isso na chapa Haddad e Manuela, em que a Manuela era a pessoa perseguida da chapa, eles não conseguiam, além das fake news todas que atingiram, baseado em um monte de mentira, né, as fake news com o nosso candidato a presidente, que foi o Haddad, colocavam a imagem da Manuela Dávila como também a pessoa que enfraquecia aquela chapa, e também o fato dela ser feminista, dela ter uma atuação libertária, as pessoas acham que não, mas na nossa visão isso tem muito, se a gente refletir, vocês vão perceber e vão me dar razão. Ela levava a filha dela para os espaços políticos e, inclusive, ocupava os palcos, ocupava os palanques com a filha no colo. Isso é uma novidade muito grande na política brasileira. Quando que uma mulher leva seu filho, sua filha, para um espaço desse da disputa política, porque não é nem humanizado, né? As pessoas ficavam criticando, mas tinha muita gente que apoiava. Mas o recado ali é que o lugar da mulher é onde ela quer, onde ela quiser, e que ela pode ser mãe e pode estar também ocupando aquele espaço. Eu falo desse registro, desses dois símbolos que para nós é um divisor de águas da questão da Dilma e da Manuela, que dali em diante já aconteciam com outras candidatas, a Marina Silva, enfim, outras candidatas também sofreram com a violência política de gênero. E só agora o TSE resolveu colocar isso, inclusive uma campanha para que as mulheres saibam o que significa violência política de gênero, que não é só o fato de fazer algum xingamento ou tentar depreciar de forma pessoal, mas o comportamento também de não deixar que a companheira fale, de tentar interromper, de tentar ameaçar, isso tudo que tem a ver com a liberdade da mulher ocupar aquele espaço é uma violência política de gênero. E eu falo deste tema porque, ao mesmo tempo que nós elegemos o maior número de mulheres, nós também estamos sofrendo um número grande da violência política de gênero. E a nossa equipe de advogadas que a gente acabou trazendo para acompanhar o projeto, que seria apenas para acompanhar a preparação das mulheres para disputar o processo eleitoral, acabaram tendo que combater
também a violência política de gênero. Portanto, a reflexão para todos nós que vamos disputar esse processo eleitoral é que a gente precisa combater na raiz isso. Não é porque você é homem, ou porque você não tem, você acha que não tem uma responsabilidade com combater essa violência política. É igual você, eu não sou negro, negra, então não tenho responsabilidade com racismo. Eu não sou LGBT, não tenho responsabilidade com a LGBTfobia. Todos nós temos responsabilidade. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que é vanguarda na ocupação das mulheres, na cota étnico-racial, na paridade, na cota geracional, que é exemplo, né, para diversos partidos, é o maior partido de esquerda da América Latina, e é uma ferramenta de luta importante, ele precisa estar sempre nessa transformação. Portanto, eu convido a todos e todas que estão acompanhando esse curso para que a gente consiga mudar a partir da nossa prática, e não só na perspectiva externa, mas também interna. Às vezes, o direito, a democracia, ela tem que ser respeitada também com o espaço da mulher, ocupando, seja lá o espaço que ela quiser. Nosso partido tem paridade, portanto, as mulheres hoje têm ocupado esses espaços estratégicos, mas levou 40 anos para o PT ter uma mulher na presidência da República, na presidência do PT. E na presidência da República levou muitos mais anos, mas na presidência do PT levou 40 anos para a gente eleger a nossa presidente, a deputada Gleisi Hoffmann. Portanto, acho que é possível. E esse esforço e essa responsabilidade, ela não pode ser só das mulheres, tem que ser do conjunto do nosso partido. Portanto, todos nós que vamos participar desse processo eleitoral, a gente precisa modificar essa lógica na prática, porque isso nos ajuda muito. Então, eu quero começar falando um pouco agora sobre esse desafio deste ano. Primeiro que acho que a pauta das mulheres, a plataforma das mulheres, essa perspectiva feminista, uma nova geração ocupando esse espaço, chegou para ficar. E nós fizemos em 2018, nós vamos repetir esse ano, que é trabalhar por esses setores, mulheres jovens, negras, LGBTs e mulheres do campo da floresta e das águas, para a gente poder não só ter mulheres do campo, mulheres também da cidade, mas que trabalham nessa pauta, principalmente ambiental, mas as mulheres indígenas também, que têm demonstrado um processo de organização muito importante. Então, esse ano, embora também nós tenhamos a federação, e é uma grande novidade no processo eleitoral, nós teremos muitas mulheres candidatas no cumprimento da regra, que é os 30%. Então, é importante que todos vocês saibam que essa obrigatoriedade de 30% na chapa, é importante que a gente tenha mulheres que disputam para valer. É claro que diminui um pouco o nosso número, e que a obrigatoriedade do recurso ela seja cumprida e chegue de fato para todas as mulheres. Então, a gente tem feito um trabalho junto com a direção e todas as secretarias estaduais para efetivar isso, que é uma luta histórica das mulheres e que agora a gente consegue, de forma mais transparente, concretizar a presença das mulheres. E a gente quer eleger mais mulheres na política, né? E esse ano nós vamos trabalhar, está acontecendo o curso das comunicadoras populares, e tem esse curso aqui que vai estar rolando com a Fundação Perseu Abramo, e tem o com a Secretaria Nacional de Mulheres, que é mais direcionado, que tem a ver mais com o projeto Elas por Elas, que é a preparação só de mulheres. Então, eu convido a todos e todas para conhecer a nossa plataforma também do Elas por Elas, que trabalha por esses setores, também propostas voltadas para mulheres negras, mulheres jovens, mulheres LGBTs e mulheres do campo da floresta e das águas. E todo mundo está convidado, quem é candidata, mas quem é candidato também, porque para nós é muito importante que nos programas de governo, nas propostas que os homens também vão apresentar, apresentem as nossas pautas e as nossas prioridades. Nós, no PT, somos referência em formulação em política pública para as mulheres.
nós fizemos 4 conferências nacionais, fizemos 3 planos nacionais de política pública para as mulheres, e os nossos governos são os que mantêm, inclusive, essa política de pé. E a gente precisa avançar cada vez mais. Hoje, no nosso país, a gente enfrenta uma destruição de absolutamente tudo isso. Portanto, reafirmar no nosso programa eleitoral, nossa plataforma política, que a gente vai colocar à disposição do povo, é fundamental que a gente passe por essa política pública que eu diria até revolucionária, daquilo que não existia para as mulheres, que foi a partir dos governos Lula e Dilma. E leis importantes que foram a partir dessas articulações, como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, a Lei da Empregada Doméstica, dos direitos. Essa é uma referência do nosso partido. Então, nessa eleição, é muito importante falar do nosso legado, é muito importante falar dessa plataforma que tem as mulheres como protagonista, e eu não vou muito longe, programas os mais conhecidos nossos são o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, e que tem como protagonista as mulheres. Então, a gente colocar nesse plano que a gente vai apresentar, nessas propostas, ideias que deram certo, que trouxeram protagonismo e visibilidade e até empoderamento para as mulheres é fundamental. Mas é claro que a gente vive um outro retrato social. E eu quero falar sobre isso porque tem muito a ver com a disputa eleitoral e tem muito a ver com a disputa em que as mulheres vão fazer nessa eleição. E, aliás, homens e mulheres, todos nós que vamos fazer nessa eleição, que é o retrato social que a gente tem hoje. A fome, a miséria, a falta de oportunidade, a falta de emprego, tem cada vez mais pessoas em situação de rua, o aumento da violência, então é um desafio muito grande, não só para nós que estamos trabalhando para eleger o nosso presidente Lula, mas também para todos nós que vamos disputar na ponta e que a gente vê diariamente nas cidades a situação que é a destruição que tem sido feita no nosso país na ponta, né? O aumento das pessoas em situação, acho que o pior mesmo é a fome. Portanto, essa eleição ela é um divisor de águas que a gente vai precisar falar com muita esperança e, infelizmente, tudo isso que tem acontecido, principalmente a fome, acontece em todos os lares, mas tem, em sua maioria, chefiados por mulheres e que precisam tomar todas as decisões sobre a alimentação. Quando vocês veem notícias sobre a fome, fila dos ossos e tudo isso, sempre tem mulheres à frente. E eu falo desse contexto porque é uma realidade, nós precisamos falar para esse povo que está desacreditado e que precisa voltar a ter esperança. E não tem outra solução que não seja na política. Então, nós, do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, nessa eleição, nós temos essa tarefa: amplificar a voz do presidente Lula. Ele fala muito disso, né? Que ele é uma ideia, né? E as ideias elas não se acabam. E eu acho que a nossa construção, historicamente, quanto partido, ela demonstra muito isso. Então, em que a gente seja amplificadores da ideia, da esperança e da possibilidade do povo voltar a ser prioridade no orçamento brasileiro. Mas, finalizando aqui, nós estamos com uma expectativa muito boa desse processo eleitoral, em que tem como muito forte a presença das mulheres, e eu quero colocar à disposição a Secretaria Nacional de Mulheres do PT, vou colocar à disposição os nossos links também do material. A gente tem hoje, dentro da TV PT, a TV Elas por Elas Formação, que fica gravado, fica no YouTube e todo mundo pode acompanhar. E essa gravação, agora, que é uma formação contínua, não é só na época da eleição, ela também agora vai ficar direcionada para o processo eleitoral. Então, lá a gente vai falar das nossas pautas feministas, vamos fazer um balanço do que foi as nossas gestões, Lula e Dilma. Lá nós vamos apresentar as propostas também do Elas por Elas, mulheres negras, jovens, LBTs do campo da floresta e das águas, e vai ter muita coisa bacana também de informação para que todos vocês possam ter acesso e disputar esse processo eleitoral sabendo
e também respeitando e trabalhando junto. Não vai existir uma democracia em que não respeite a presença das mulheres, negros e negras, LGBTs, jovens. Essa é a diversidade do nosso país. É para isso que a gente também construiu o PT, para conseguir representar essa maioria da sociedade. Então, é muito importante que isso seja centro do nosso debate, na defesa também da classe trabalhadora e dos nossos direitos.